Oi irmãos, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para gravar mais um vídeo curtinho. Apenas 5 curiosidades da congregação, aquelas que são bastante pesquisadas na internet. E uma delas eu tenho certeza que vocês irão se surpreender muito. Eu vou liberar a primeira curiosidade. Vocês sabem, obviamente, que a palavra é um dos momentos mais esperados no culto da congregação. Ela vem depois da oração e em seguida o hino e em seguida a palavra. Mas vocês sabiam que a congregação, nos cultos lá de antigamente, lá no início da obra, vocês sabiam que durante o culto os irmãos já ficaram sem a palavra? É isso mesmo. Os irmãos eram muito fiéis à doutrina, muito fiéis à ordem do culto, não que hoje não sejam, mas de muito tempo eles ficaram aguardando a palavra, chamaram outros irmãos, os irmãos que presidiam. Deus não revelava a palavra a ele, chamava outros irmãos que faziam parte do culto, Deus também não revelava a palavra. E depois de muito tempo, ele resolveu encerrar aquela oportunidade, aquele momento, e esse dia ficou registrado como o dia em que os irmãos não tiveram palavras. Há relato de outros irmãos que irmãos já abriram a Bíblia, né, a página estava em branco e eles não leram a palavra, enfim. Mas esse momento ficou registrado para a história. E é contado pelos irmãos mais antigos. Mas dizem que Deus fala até no silêncio, então nós consideramos que o silêncio de Deus foi uma resposta às orações daquela irmandade naquele momento. A segunda curiosidade que eu quero liberar para vocês é: vocês sabiam que já houve coral na congregação? Coral, aquele que fica lá na frente, todo mundo ensaiadinho, bonitinho? Sim, já houve. Uma das visitas do irmão Luiz Franciscon, não sei como vocês chamam, mas em uma das visitas dele ao Brasil, os irmãos ensaiaram, criaram um coral, ensaiaram bastante para homenageá-lo. Coisas de nós humanos, né? Que nós gostamos de criar coisas para homenagear pessoas. E aí, quando ele chegou nesse culto, eles cantaram esse hino lá no coral na frente para homenagear o irmão Luiz. Foi muito bonito, os irmãos ficaram muito alegres, ficaram contentes, enfim. Mas no final do culto, o irmão Luiz Franciscon chamou toda a irmandade, agradeceu a homenagem, mas pediu para que aquele momento, que aquele episódio, que aquele evento nunca mais acontecesse na congregação. Que todo coral, que o coral que houvesse na congregação fosse de toda a irmandade, que ninguém viesse a se destacar na frente por isso, e que qualquer homenagem que fosse feita fosse conduzida apenas para o Espírito, para Deus, que é o digno de toda honra e toda glória. E o coral só existiu por um dia, nunca mais isso aconteceu, e é por isso que hoje nós seguimos sendo o grande coral e cantamos na igreja sem nenhum destaque e sem precisar de ensaios, porque a honra e a glória é só para o Senhor, e ele recebe o mais bonito dos nossos hinos, ele recebe, é o que sai do nosso coração. Isso serviu como aprendizado, até mesmo para o fundador, que pela iluminação do Espírito Santo, sabe que a honra e a glória é somente para Deus e não para o homem. E é por isso que na congregação nós não exaltamos os homens em si, nós exaltamos a Deus, tudo, a direção do culto, a honra e a glória é somente para Ele. Essa é a segunda curiosidade. A terceira curiosidade sobre a congregação cristã do Brasil é: por que no fundo da igreja, lá no final, atrás do púlpito, tem apenas o nome "Em nome do Senhor Jesus"? Vou revelar para vocês agora, tá? Assim que foi construída a primeira congregação cristã no Brasil, os irmãos ficaram em dúvida do que colocar no final, na parede atrás do púlpito. Se colocaria uma mensagem bíblica ou se colocaria uma paisagem. E aí eles mandaram uma carta para o irmão Luiz Franciscão, fundador da congregação, perguntando. Depois de alguns dias eles receberam o retorno e o irmão disse que também não sabia o que colocar no final, do que colocar naquela parede branca. E o irmão, direcionado pelo Espírito Santo, pediu para que os irmãos orassem por aquela parte, que ele também oraria onde ele estava, para que Deus direcionasse, para que eles colocassem o que Deus mandasse naquela parede. E assim aconteceu, os irmãos se reuniram, irmãos e irmãs se reuniram, começaram o processo de oração e durante a oração uma irmã foi tomada pelo Espírito Santo com o dom de línguas e uma outra irmã com o dom de interpretação disse que Deus estava falando: há de colocar somente em nome do Senhor Jesus. E assim permanece até os dias de hoje, segundo a direção do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.
Essa é mais uma dúvida esclarecida. É claro que tem alguns detalhes que não dá para fazer aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Por que que existe aquelas duas cadeiras no culto da congregação? Eu vou começar, porque existem várias teorias sobre isso. Eu vou começar com a teoria popular. Algumas irmãs relatam que durante o culto tem dois irmãos sentados, tem duas pessoas sentadas ali naquelas cadeiras, e que elas só saem depois do último hino. Crianças também, durante a reunião de jovens e menores, relatam ver duas pessoas sentadas, até inclusive elas querem levar água para essas duas pessoas. Eu não sei se é imaginação, se é verdade, nós não sabemos. Existem alguns irmãos que também justificam de outra forma. O irmão Luiz Francisco, ele vem, segundo a história, ele vem de uma influência presbiteriana. Então, na igreja presbiteriana, durante a Santa Ceia, são colocadas duas cadeiras que é para os irmãos auxiliares diáconos auxiliarem esses irmãos. Então, acredita-se que, consciente ou inconscientemente, o irmão fundador trouxe essa organização, esse modelo de organização para a congregação, e aí permaneceu. Contudo, nós vamos concluir com a resposta final, que é da congregação, segundo a Assembleia de 1986, que os irmãos relatam que não tem nenhuma simbologia, que aquelas cadeiras servem somente para que, enquanto um dos irmãos leem a palavra, o outro possa se sentar. E que a outra cadeira que fica livre, ela serve apenas para ornamentação, para que combine, para uma combinação, mas que não tem nenhuma simbologia espiritual, nada disso. Então nós vamos ficar, aí vocês escolhem qual dessas teorias vocês vão levar, se vão levar todas, ou se vão ficar apenas com uma teoria, mas todas as dúvidas foram esclarecidas em relação a isso. Pode ser só ornamentação da mobília, mesmo como os irmãos da congregação falam, para que sirva para enquanto um está com a palavra, o outro esteja sentado. Pode ser que, como algumas pessoas relatam, que existem pessoas sentadas ali, irmãos, anjos, não sei, sentadas ali que são vistas por uns e outros não. Pode ser que seja uma herança presbiteriana mesmo, como modelo, padrão lá da igreja presbiteriana durante a Santa Ceia. Enfim, essas são as teorias. Por último, a quinta curiosidade são sobre duas igrejas da congregação que foram construídas em 1930 na capital, em São Paulo, que é a Igreja da Penha e a Igreja Bom Retiro. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, tá? Essas duas igrejas, elas são tombadas como patrimônio cultural de São Paulo. Por isso, elas não podem, a parte externa da igreja não pode ser modificada de maneira nenhuma. A congregação não pode fazer nenhuma modificação nela, ela não pode seguir aquele padrão que vocês conhecem da congregação em todas as outras cidades. Ela só pode ser modificada a parte interna, devido ao tempo em que foi construída e devido também à sua arquitetura. Por isso que, se vocês observarem, na parte externa, onde tem congregação cristã no Brasil, ainda existe o H, porque era a escrita daquela época, que não pode ser mudada. Então essas são as 5 curiosidades que eu liberei para vocês hoje. Não sei se vocês sabiam de todas, mas eu acredito que não, tá? Todas elas são confirmadas por irmãos mais antigos, ou todas elas são de senso comum, de conhecimento de senso comum. Então cabe a nós acreditarmos ou não, mas estão aí as 5 curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algo para acrescentar, de comentar aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado. A paz de Deus e fiquem com Deus.